Há coisas dentro de você que ninguém nunca viu, pensamentos que nunca foram ditos, segredos guardados a 7 chaves, medos que você carrega sem que ninguém perceba. Às vezes, até você se pega confuso, sem entender tudo o que se passa dentro do seu próprio coração. Mas Deus vê, Deus sabe, Ele conhece cada detalhe escondido, cada intenção oculta, cada sentimento que ninguém mais consegue alcançar. E se neste exato momento tudo o que está dentro do seu coração fosse revelado? Se todas as suas intenções, todas as suas lutas internas e cada pensamento secreto viessem à tona, você estaria em paz com isso? O que Deus encontraria dentro de você? Na vida, estamos acostumados a nos preocupar com a forma como os outros nos veem. Desde pequenos aprendemos a mostrar apenas o que queremos que percebam. Criamos maneiras de parecer fortes quando estamos fracos, de parecer bem quando, na verdade, algo dentro de nós está em pedaços. Nos tornamos especialistas em esconder dores, disfarçar fraquezas, maquiar intenções. E o mundo nos ensina a viver assim, como se o mais importante fosse a forma como somos vistos pelos outros. Mas há alguém que não se impressiona com aparências. Alguém que não se engana com palavras bonitas, gestos ensaiados ou sorrisos calculados. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. As pessoas podem ser enganadas pela forma como nos apresentamos, mas Deus não. Ele não apenas vê o que está no coração, mas entende tudo o que há dentro dele. Ele conhece as intenções antes mesmo que se tornem ações. Ele enxerga as lutas antes que elas sejam verbalizadas. Ele percebe os dilemas que ninguém nunca soube que existiam. Isso pode ser um pensamento assustador para quem se acostumou a esconder. Por isso, tantas vezes fugimos dessa verdade. Preferimos acreditar que enquanto ninguém souber de nossas falhas, elas não existem de verdade. Preferimos viver na ilusão de que se ninguém vê nossos pecados ocultos, talvez eles não tenham tanto peso assim. Mas a verdade é que tudo o que é escondido um dia será revelado diante dele. E não se trata apenas de erros ou falhas. Às vezes, estamos lutando contra algo que nem nós mesmos conseguimos nomear. Um vazio que nos assombra, uma tristeza que não faz sentido, um desejo de algo maior que parece inatingível. Nos perguntamos se alguém poderia realmente entender tudo isso. Se alguém poderia nos enxergar de verdade, sem julgamentos, sem reservas, sem máscaras. A resposta está em Deus. Ele é aquele que vê quando ninguém vê, aquele que entende antes mesmo de pedirmos explicação. Ele conhece o peso das feridas que carregamos, os medos que nos atormentam, os sonhos que nem tivemos coragem de compartilhar. Nada está oculto diante dele. E essa não é uma notícia ruim, mas a maior esperança que poderíamos ter. Porque se ele vê tudo, então ele também pode curar tudo. Se ele conhece o que está quebrado, então ele pode restaurar. Se ele sabe o que falta, então ele pode preencher. Talvez você tenha se sentido incompreendido por muito tempo. Talvez você tenha lutado para ser visto, para ser ouvido, para ser reconhecido. Talvez tenha se acostumado a esconder suas dores por medo de que ninguém pudesse suportá-las. Mas Deus já sabe, Ele já conhece, e Ele não se afasta, não se assusta e não rejeita. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Vivemos em um mundo que valoriza demais a imagem. Desde a forma como nos vestimos até a maneira como falamos, tudo parece girar em torno de como somos percebidos pelos outros. Redes sociais mostram vidas cuidadosamente editadas, sorrisos ensaiados, momentos selecionados para transmitir a melhor versão possível.
A preocupação com a aparência vai muito além do físico. Inclui a necessidade de parecer emocionalmente forte, espiritualmente inabalável, sempre no controle. Mas o que acontece quando ninguém está olhando? Quando as luzes se apagam e as máscaras caem? O que resta depois de um dia inteiro tentando ser aceito, compreendido e valorizado pelos outros? Muitas vezes, o vazio se instala. O peso de manter uma imagem impecável diante das pessoas pode ser exaustivo, porque a realidade do coração nem sempre reflete aquilo que se apresenta por fora. A verdade é que podemos enganar quem está ao nosso redor. Podemos escolher palavras certas, demonstrar gestos gentis e até cultivar uma reputação intocável. Mas nada disso funciona com Deus. Ele não apenas vê, mas conhece. Ele não apenas percebe o que mostramos, mas enxerga o que escondemos. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. A consciência dessa realidade pode gerar duas reações: temor ou alívio. Para quem tenta se esconder, a ideia de que Deus vê tudo pode ser desconfortável, mas para quem deseja ser conhecido de verdade, isso traz descanso. Não há necessidade de fingir diante de Deus. Ele já sabe. Ele conhece as intenções antes mesmo que se tornem ações. Entende as batalhas internas antes que sejam expressas em palavras. Muitas vezes, olhamos para alguém e formamos um julgamento rápido. Criamos percepções baseadas no que é visível, sem saber o que está por trás do que a pessoa mostra. Só que Deus não se deixa levar por aparências. Ele vê as lutas silenciosas, os conflitos internos, os pensamentos mais profundos que nem mesmo a pessoa consegue organizar. Isso nos leva a uma pergunta importante. Estamos mais preocupados com a forma como as pessoas nos veem ou com a forma como Deus nos enxerga? O esforço para manter uma boa imagem diante dos outros é desgastante, porque depende de aceitação externa. Já um coração verdadeiro diante de Deus traz liberdade, porque ele não busca perfeição, mas sinceridade. Se há algo que precisa ser tratado dentro de você, ele já sabe. Se há algo que ninguém percebe, mas que pesa no seu interior, ele vê. E diferente do mundo que muitas vezes julga sem compreender, Deus olha para cada detalhe e ainda assim ama. Ele conhece suas dores e fraquezas, mas não se afasta. Pelo contrário, ele se aproxima. Muitas vezes, as palavras e as atitudes externas dão a impressão de uma fé inabalável. Pessoas que falam sobre Deus, compartilham versículos, frequentam cultos, parecem comprometidas espiritualmente. Mas será que tudo isso reflete uma verdade interior? Ou será que, por trás das palavras e das práticas visíveis, há um coração que já não sente mais a presença de Deus? É possível manter uma aparência de proximidade com Deus e, ao mesmo tempo, estar distante dele. A espiritualidade pode se tornar um hábito, uma rotina mecânica, onde as palavras são ditas sem que o coração realmente participe. Orar pode se tornar apenas um ritual. Ler a Bíblia pode virar uma obrigação vazia. Louvar pode ser apenas parte da liturgia. O exterior parece intacto, mas por dentro algo se perdeu. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isaías capítulo 29, versículo 13. Esse distanciamento do coração não acontece de repente. Ele se instala aos poucos, quase sem ser percebido. No começo, há um incômodo, um desconforto. A oração já não flui com a mesma sinceridade. A voz que antes ecoava nos louvores, agora soa vazia. A presença de Deus, que antes era sentida, começa a parecer distante, mas a rotina continua. A fé aparente segue seu curso.
O perigo disso é que quando os lábios falam sem que o coração esteja envolvido, o relacionamento com Deus se torna apenas uma formalidade. E uma fé sem envolvimento real se torna frágil, vulnerável ao desgaste, sem profundidade suficiente para sustentar alguém nos momentos difíceis. O peso da aparência toma o lugar da essência. O coração pode se afastar por diversos motivos. Às vezes, é o excesso de preocupações que o endurece. Outras vezes, são decepções, cansaço, lutas internas que parecem não ter fim. Há momentos em que a frieza espiritual se instala por conta de distrações, prioridades invertidas, caminhos que aos poucos desviam o foco. Mas, independente da razão, o resultado é o mesmo. Um coração longe de Deus, mesmo que externamente pareça próximo. Nada pode substituir uma fé verdadeira, nem rituais, nem discursos bonitos, nem uma rotina religiosa impecável. Deus não se impressiona com formalidades. O que Ele deseja não são palavras decoradas, mas uma entrega sincera. Ele quer mais do que um louvor cantado da boca para fora, mais do que gestos que apenas parecem piedosos. Ele quer um coração que o busque de verdade, sem medo de expor fraquezas, sem receio de se mostrar vulnerável. Se em algum momento você percebeu que sua fé tem sido apenas uma aparência, ainda há tempo de resgatar a verdade do relacionamento com Deus. Ele não está distante. Ele nunca se afasta. Basta um coração disposto a voltar para Ele, sem máscaras, sem desculpas, apenas com sinceridade. Nem sempre o que sentimos representa a verdade. O coração humano é complexo, movido por emoções que mudam de acordo com circunstâncias, influências e desejos momentâneos. Algo pode parecer certo hoje e amanhã já não fazer sentido. Uma escolha pode parecer boa no instante em que é feita, mas depois revelar suas consequências amargas. E é exatamente por isso que confiar cegamente no próprio coração pode ser perigoso. Há momentos em que os sentimentos nos guiam para direções que parecem corretas, mas que nos afastam de Deus. Quantas vezes o coração deseja algo que Deus já deixou claro que não é bom? Quantas vezes as emoções nos fazem agir sem pensar, tomar decisões precipitadas ou seguir caminhos que parecem atraentes, mas que levam a um destino de dor? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração pode nos convencer de que estamos certos mesmo quando estamos errados. Ele cria justificativas, distorce fatos, usa as emoções para nos fazer acreditar no que queremos. Ele pode fazer alguém insistir em um relacionamento destrutivo, buscar reconhecimento em lugares errados, confiar em promessas vazias. Ele pode alimentar ilusões, fortalecer ressentimentos e até nos levar a duvidar daquilo que Deus já falou. Muitas escolhas erradas não começam com uma decisão racional, mas com um sentimento. Pequenos desvios, pequenas concessões, que aos poucos afastam alguém do caminho certo. Primeiro vem uma justificativa, depois uma tolerância maior ao erro, até que, sem perceber, a pessoa já se afastou completamente daquilo que Deus queria para ela. Se há algo que não pode ser usado como bússola, é o coração. Ele sente, mas nem sempre compreende. Ele deseja, mas nem sempre quer o que é certo. Ele se apega ao imediato e ignora as consequências de longo prazo. Somente Deus tem uma visão completa. Somente Ele conhece a verdade por trás dos sentimentos, sabe o que realmente nos fará bem, entende o que ainda não conseguimos enxergar. Não significa que as emoções devam ser ignoradas, mas que precisam ser submetidas a Deus. Quando uma decisão parece certa, é necessário perguntar: isso está alinhado com a vontade de Deus ou apenas com o que eu quero sentir agora? Quando um desejo surge, é essencial questionar:
Isso me aproxima de Deus ou apenas satisfaz um impulso passageiro? A resposta para um coração enganoso não está em silenciá-lo, mas em entregá-lo ao único que pode purificá-lo. Deus transforma vontades, alinha desejos, renova pensamentos. Ele guia para escolhas que trazem paz verdadeira, que não são baseadas em sentimentos voláteis, mas na certeza da sua vontade. Antes de confiar no que sente, pergunte a Deus se isso vem dele. Se há dúvida, se há confusão, se há uma tentativa de justificar o injustificável, é um sinal de alerta. Nem tudo o que o coração deseja é bom, mas tudo o que Deus deseja para você é. O coração humano, por si só, é instável. Ele carrega marcas do passado, feridas que ainda não cicatrizaram, medos que silenciosamente influenciam decisões. Ele oscila entre o que quer e o que precisa, entre o que sente e o que é verdadeiro. Mas quando é entregue a Deus, algo profundo acontece. A transformação não vem apenas de um comportamento ajustado ou de uma vida aparentemente correta. Ela começa de dentro para fora, em um lugar que ninguém pode ver, mas que Deus conhece completamente. E essa mudança não é superficial, não é momentânea, não é apenas uma adaptação externa. Deus não deseja apenas modificar hábitos, Ele deseja renovar tudo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Um coração entregue a Deus não é apenas curado, mas transformado. Ele passa a sentir de maneira diferente, a desejar o que antes não desejava, a enxergar a vida com uma perspectiva nova. Onde antes havia inquietação, nasce a paz. Onde havia orgulho, nasce a humildade. Onde havia medo, nasce a confiança. Muitas pessoas tentam mudar sozinhas, esforçam-se para abandonar hábitos errados, para pensar de forma diferente, para controlar emoções que parecem incontroláveis. Mas sem Deus, essa mudança é superficial e temporária, porque o coração humano, por natureza, volta aos mesmos caminhos, repete os mesmos erros, busca as mesmas respostas onde nunca encontrou solução. A entrega verdadeira não é parcial. Não é condicionada, não tem reservas. É uma decisão de confiar que Deus sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos. Significa abrir mão do controle, deixar de lutar contra o que já deveria ter sido deixado para trás, permitir que Ele guie os passos sem resistência. Isso não significa que os desafios desaparecem ou que os sentimentos deixam de existir. Mas um coração entregue a Deus já não é guiado por impulsos, não se prende a ressentimentos, não se alimenta de ilusões. Ele aprende a descansar na vontade de Deus, sabendo que o que vem dele sempre será maior do que qualquer coisa que o coração possa desejar. Quando Deus transforma um coração, Ele não apenas o restaura, Ele o fortalece. Ele substitui a dureza pela sensibilidade, o medo pela coragem, a dúvida pela fé. Ele alinha desejos, purifica intenções, ensina a amar com verdade. Se há algo dentro de você que ainda não foi entregue totalmente a Deus, este é o momento. Não há nada tão quebrado que Ele não possa restaurar, nem nada tão distante que Ele não possa alcançar. Ele quer transformar não apenas sua vida, mas a essência do seu ser. Ele vê o que ninguém vê, entende o que nem sempre conseguimos expressar e conhece profundamente cada detalhe do nosso ser. Mas a grande verdade é que Ele não olha para nos condenar, e sim para transformar. Talvez, em algum momento, você tenha tentado parecer forte quando, por dentro, estava em pedaços. Talvez tenha se afastado sem perceber, deixando que o coração seguisse caminhos que só trouxeram dor e confusão. Ou talvez esteja cansado de tentar mudar sozinho e sente que precisa de algo maior, algo verdadeiro. Deus não quer uma aparência de fé.
Ele quer um coração sincero, disposto a ser moldado por suas mãos. Ele não se impressiona com palavras bonitas, mas se alegra com aqueles que se aproximam dele com verdade. Agora te convido para uma oração. Respire fundo por um instante e permita que essa oração seja mais do que palavras, que seja um encontro real com Deus. Um momento em que seu coração se abra completamente e ele possa restaurar tudo o que precisa ser transformado. Meu Deus, hoje me coloco diante da tua presença com o coração aberto, sem esconder nada, sem disfarces, sem justificativas. Sei que os teus olhos veem além das palavras, além das aparências, além do que qualquer pessoa poderia enxergar. Tu conheces o que está em mim melhor do que eu mesmo. Quantas vezes tentei parecer forte, quando por dentro estava quebrado? Quantas vezes os meus lábios te louvaram, mas o meu coração estava distante? Quantas vezes procurei esconder de ti aquilo que já era completamente visível aos teus olhos? Hoje quero quebrar esse ciclo. Não quero mais te buscar apenas com palavras vazias. Quero me entregar de verdade. Senhor, eu reconheço que muitas vezes fui guiado pelo meu próprio coração, pelas minhas emoções, pelos meus impulsos. Quantas decisões erradas tomei por confiar no que sentia, sem antes perguntar se era o que tu querias para mim. Quantas vezes me enganei, achando que sabia o que era melhor, apenas para descobrir que os meus caminhos não eram os teus caminhos. Mas hoje eu me rendo. Hoje eu entrego meu coração completamente a ti. Não quero que ele continue sendo guiado por vontades passageiras, por desejos momentâneos, por ilusões que parecem corretas, mas que me afastam de ti. Quero que seja transformado, renovado, purificado, que ele não seja mais enganoso, mas alinhado com a tua verdade. Senhor, se há dentro de mim algo que te desagrada, mostra-me. Se há intenções ocultas, sentimentos que ainda precisam ser trabalhados, pensamentos que não condizem com a tua vontade, eu te peço, revela-me. Dá-me sensibilidade para perceber quando estou me afastando, coragem para abandonar o que não provém de ti e força para permanecer firme no caminho certo. Quantas vezes tentei mudar sozinho e falhei? Quantas vezes prometi a mim mesmo que faria diferente, mas logo voltei aos mesmos erros. Agora entendo que transformação verdadeira só acontece quando vem de ti. Eu não posso mudar meu coração sozinho, mas tu podes. Não posso curar as feridas que carrego, mas tu podes. Por isso, clamo a ti. Dá-me um coração novo. Retira de mim toda dureza, toda frieza espiritual, toda resistência à tua voz. Coloca dentro de mim um espírito novo, um desejo genuíno de te buscar, uma sede real pela tua presença. Quero que minha vida seja conduzida por ti, que cada decisão que eu tomar seja guiada pelo teu espírito, que meus desejos sejam moldados pela tua vontade. Não permitas que eu me acostume com uma fé superficial. Não deixes que minha busca por ti se torne apenas um costume, um hábito sem vida. Quero um relacionamento real contigo. Quero que meu coração bata no mesmo ritmo do teu, que meus olhos vejam como tu vês, que minha vida seja um reflexo do teu amor. Hoje, diante de ti, eu declaro: meu coração é teu. Minha vida é tua. Faz em mim a tua vontade. Molda-me conforme o teu propósito. Transforma-me de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes buscamos sentido nas coisas erradas, tentando preencher o vazio com aquilo que nunca poderá nos satisfazer de verdade? Deus não quer uma fé baseada apenas em palavras. Ele deseja um coração sincero, entregue, disposto a ser transformado. E essa mudança não acontece da noite para o dia, mas começa no momento em que decidimos parar de fugir e nos voltamos completamente para Ele. Se essa mensagem falou com você, considere se inscrever no canal e deixar seu like, pois isso nos ajuda a continuar trazendo palavras que edificam e fortalecem a fé.
Agora, quero te convidar a declarar nos comentários algo simples, mas poderoso. Meu coração pertence a Deus. Que essa frase seja mais do que um comentário, mas uma entrega verdadeira ao Senhor. Agora, se você deseja um tempo de crescimento espiritual, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada com Deus, semana após semana. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Que Deus continue abençoando sua vida e guiando seus passos. Até o próximo momento juntos. E lembre-se, não importa o que o mundo diga sobre você, Deus conhece seu coração.